vivo ou viva até hoje, não é por outra coisa, mas é porque Deus tem cuidado de você. A gente para pensar nisso, a gente pensa e repensa muita coisa na nossa vida. E o cuidado de Deus, ele é tremendo. E uma das coisas que Ele utiliza para cuidar de nós é a sua palavra. Quando a gente procura ela para a nossa vida, quando a gente procura entender para a nossa vida a sua palavra. Hoje é o nosso culto, palavra de... Diz para o seu irmão, Deus tem vitória para a tua vida. Quem recebe? Abra aí sua Bíblia então, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. É uma conversa que o Espírito Santo quer ter com a gente. Uma palavra objetiva, direta para o nosso coração. Filipenses 4, do 10 em diante. Quem for achando, dá um glória a Deus aí. A palavra diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, fale ao nosso coração e que possamos receber Tua palavra, Pai. Porque Deus, o Senhor fala em todo tempo. A diferença é quem tem ouvidos para ouvir. O Senhor vai falar na última carta da Bíblia, do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Pai, queremos ouvir mais uma vez o que Teu Espírito Santo traz aos nossos corações. E desde já te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Eu não sei de quem é essa música, né? Talvez o Alisson saiba, porque ele tem uma cultura musical mais vasta que a minha. Não é música de crente, não. Mas eu acho que é Roberto Carlos que escreveu há muito tempo uma música chamada É Preciso Saber Viver. Eu conheço a versão mais nova. Mas pense como é uma frase que tem realmente um contexto de sabedoria. A gente precisa saber viver. Quem concorda com isso? Né? A gente precisa saber viver. Bem antes de Roberto Carlos, que talvez seja ele, posso estar até errado, se inspirar a falar sobre essa verdade, a palavra de Deus já falava. E aliás, a palavra de Deus não só diz que a gente precisa saber viver, como também nos ensina a viver. Enquanto o Roberto falava que precisa, a Bíblia diz como a gente tem que viver. A palavra de Deus mostra o caminho do que é realmente saber viver. Tem gente que pensa que viver é fazer o que quer. Eu preciso viver a vida. Você já viu gente falar assim? Eu tenho que viver a vida. Eu preciso viver a vida. Mas o que será que essa pessoa entende por viver a vida? Na maioria das vezes é assim: só momentos bons, só momento de curtição, só momento que tudo está maravilhoso e tal. Aí vem o grande choque. Qual o choque, pastor? O choque da realidade. Porque a vida não é só curtição, a vida não é só alegria.
faz parte da vida. Lutas, tristezas, dores, decepções, tudo faz parte dessa vida. Aliás, um homem sábio chamado Jesus Cristo, ele falou algo que às vezes a gente se esquece. Ele disse que no mundo nós teríamos... Diga bem alto para o seu irmão, diga, no mundo a gente teria o quê, irmão? É aflição, irmão. E agora? Como é que eu enfrento isso? Sabendo viver. E pense aqui num homem que encontrou o caminho, que encontrou aqui a fórmula, como ele diz aqui, o segredo. E como bom homem de Deus, ele não guardou, ele compartilhou, ele aprendeu a viver. Quando nós vamos ler essa carta, amados, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, já falei isso aqui algumas vezes. No contexto teológico, a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. É uma das cartas mais inspiradoras do apóstolo Paulo. E curiosamente, ela foi escrita nos seus derradeiros momentos de vida, quando ele estava aguardando o dia da sua execução. Os romanos, muito perversos, para tentar quebrar o psicológico de Paulo, disseram assim: olha, você está condenado à morte, sua execução já está marcada. Mas não disseram para ele, né, irmão Roberto, a data. Ele não sabia que dia é que era. Que iam chegar lá e dizer assim: Celso, olha, Paulo, é hoje. Ele não sabia. Então, cada momento de vida aqui de Paulo, se ele não soubesse viver, seria um momento angustiante, seria um momento desesperador. Mas pelo contrário, Deus usou esse homem de uma forma poderosa para trazer esperança à igreja, para trazer esperança para o ser humano. E aqui, amados, eu queria compartilhar com você o que Deus tratou comigo essa tarde com essa palavra aqui, sobre a gente saber viver. Ele trata aqui de coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida, porque com certeza vai nos ensinar muito e nos livrar de muito problema e sofrimento na nossa vida. Eu diria mais, quando não nos livrar de problema e sofrimento, vai nos ensinar a lidar com problema e com sofrimento. Quem entende isso aí? Uma das primeiras coisas que ele fala aqui, por exemplo, que nos ajuda muito, é a gente aprender a não criar expectativas falsas, não criar grandes expectativas sobre o mundo, sobre as pessoas, porque quanto maiores forem as nossas expectativas, maior pode ser a nossa frustração e a nossa tristeza. Quando ele começa a escrever esse capítulo aqui, preste atenção. Ele diz assim: ó, que alegria! Grandemente vocês se lembraram de mim. Paulo estava preso e os irmãos meio que pareciam que tinham se esquecido dele. Finalmente lembraram de mim, mandaram notícia. Mas o que é que ele diz logo depois? Olha, de fato vocês já se interessaram, mas não estou dizendo isso porque eu fiquei chateado nem triste com vocês, não. Eu estou bem. Sabe, amados, uma das grandes coisas que faz muita gente sofrer é ela criar muitas expectativas em relação aos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falho e você falha. O ser humano falha. Assim como eu posso falhar, você falha também. Somos seres humanos. Por isso que a palavra de Deus vai sempre nos ensinar a colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Quem está entendendo isso? E uma coisa que nos ajuda a viver sadiamente é a gente manter nossas expectativas na normalidade, porque isso faz com que a gente não se decepcione, nem fique com raiva, nem com tristeza de ninguém, não. Sabe? Muitas pessoas às vezes estão mal, porque, meu Deus do céu, parece que ninguém presta atenção em mim, que ninguém sabe. Não, meu irmão. Não. E olhe que tem sido uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo dessa caminhada. Já sofri muito por causa disso.
por criar expectativas e esperar. E muitas vezes, sabe, Aninha, da onde é que eu não esperava era que vinha. E da onde eu esperava é que não vinha nunca. E aí Paulo diz assim, ó, não se preocupe não, vocês se lembraram de mim agora, mas eu estou de boa. Eu não estou com raiva de vocês. Sabe como é o nome disso? Maturidade. Sabe como é o nome disso? Sabedoria. Quem entende isso aí? Outra coisa que ele diz aqui, ó, sabe uma pessoa que você precisa cuidar muito na sua vida? Sabe uma pessoa que você tem que ter muito carinho? Sabe uma pessoa que você tem que amar muito nessa vida? Sabe quem é? Você. Você. Jesus diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. Sabe? Aprenda a conviver bem com você. Aprenda a entender que você em Deus tem um valor e que você precisa, entendendo o seu valor, se preservar e se cuidar. Quem consegue entender isso aqui? Muita gente tem sofrido por não ter consciência do seu valor, não ter consciência da sua importância e vive procurando migalhas de alegria e esperança nas expectativas geradas em relação aos outros. Tem pessoas que não se amam, tem pessoas que não se valorizam. Quem não se ama, quem não se valoriza, consequentemente vai sofrer. Paulo diz aqui o seguinte, não que eu estou necessitado, pois aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Sabe por quê? Eu estou bem comigo. Eu estou bem comigo, então qualquer circunstância para mim está tranquilo, porque eu estou convivendo comigo. Eu sei na verdade em quem eu tenho crido. Olhe para você, meu irmão e minha irmã, e faça como a palavra diz. Se cuide. Pense em você um pouquinho também. Dedique também um pouco de tempo para você, porque a palavra de Deus ensina isso. Jesus, ele é o primeiro de tudo, sim. E depois dele eu tenho que me cuidar. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar o próximo, complete. Como? A si mesmo. Paulo se amava. E olhe, irmãos, eu me emociono muito quando eu paro para pensar em Paulo. Paulo, ele, um homem extremamente culto, uma autoridade religiosa, conhecedor da palavra. Em um momento da sua vida, perseguiu os cristãos, implacavelmente. Quando Paulo tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e se converte, a vida de Paulo muda completamente. Tem um texto que diz que o perseguidor, Daniel, vira um perseguido. Paulo, quando ele se converteu, os discípulos não acreditaram na sua conversão. Quando ele dizia, eu quero ajudar na obra, eles se reuniam e disseram, onde é que estão matando mais crente? Para o lado lá da Macedônia, mande Paulo para lá, isso aí deve ser pecadinho, esse cara não é crente não, onde tiver pior, manda ele para lá. Várias vezes, por pregar o evangelho, apanhou no meio da rua, foi preso, foi humilhado, tinha um tal de um espinho na carne, mas em nenhum desses momentos, em nenhuma dessas situações, Paulo desistiu do Senhor. Foi jogado numa prisão, foi condenado à morte, mas ele estava aqui firme, porque ele aprendeu. Quem está entendendo isso? Porque Paulo sabia quem ele era agora em Cristo. Paulo recebeu revelações tremendas da parte do Senhor. O amor de Deus, a graça do Senhor estava sobre a vida de Paulo, assim como está na sua vida. Assim como está na sua vida. E essa graça, esse amor de Deus na nossa vida precisa nos dar essa consciência de eu também cuidar de mim
para que não fique dependendo das circunstâncias. Outra coisa, ser grato a Deus por tudo e em todo tempo. Ser grato a Deus por tudo e em todo tempo. Amém? Ele diz: já aprendi o segredo de saber viver, a me contentar com aquilo que eu tenho. Sei o que é passar fome e sei o que é ter abundância. Sei o que é ter fartura e sei o que é ter necessidade. E graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela bênção. Obrigado, Senhor, pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelas alegrias. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento. Sabe por quê? O verdadeiro mais que vencedor, a sua vida, ela não está condicionada à circunstância. A sua vida está condicionada a Jesus Cristo. A sua vida, a sua felicidade não está naquilo que Ele tem, está naquilo que Ele é. A sua alegria não depende do que o mundo ou os outros possam oferecer. A sua alegria está no Senhor. E graças a Deus por isso. É Ele que vai dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, reclame menos. Aliás, para de reclamar e agradeça mais o Senhor. E glorifique ao Senhor. Esse é o caminho, ser grato. Hoje a ciência, né, Manu, fala do poder que tem na gratidão. Você sabia que gratidão traz saúde? A ciência descobriu agora. Mas Deus fala isso, como diz minha mãe, há dois. Uma pessoa que sabe agradecer. Uma pessoa que reconhece a sua vida, o que ela tem ou o que ela deixa de ter. O Senhor, Ele está presente em todo o tempo. E por último, e não menos importante, eu vou dizer por último e mais importante, tenha Jesus Cristo como a força da sua vida. O que é que Ele diz no final? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje eu conversava com um irmão, está passando por umas pelejas, tenho acompanhado ele, orado por ele, e ele veio com essa frase e dizendo: pastor, eu tenho aprendido que esse posso todas as coisas é justamente, o posso é o poder de passar por situações difíceis. É exatamente isso. Tem gente que interpreta posso todas as coisas naquele que me fortalece, entendendo que a pessoa pode fazer tudo na vida. Diz para o seu irmão: não é assim não, meu irmão. Não é isso que a palavra diz. O posso aqui é a capacidade de suportar as lutas, as adversidades, as tempestades. Vai passando todas as coisas, porque sua força vai sendo renovada dia após dia pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder e pela sua palavra. Saber viver é não criar falsas expectativas. Saber viver é aprender a conviver bem com você mesmo. Saber viver é ser grato por tudo e em todo tempo. Saber viver é se fortalecer a cada dia em Deus, no Senhor. Hoje a gente vê umas mensagens aí que bota Jesus para escanteio e traz o homem para o centro, como se o homem pudesse todas as coisas, como se o homem, nada, você vai, você é o cara, você pode. Não, gente, quem pode tudo é Jesus Cristo, é Ele a força que sustenta a nossa vida. Essa palavra é para a nossa meditação. Essa palavra é para o nosso coração. Meu irmão, você que está em casa, escute isso. A gente tem que aprender a viver. E pense numa escola boa, é a vida. Pense como a gente pode aprender. Tem gente que vai passar pela vida, infelizmente não vai aprender nada. Tem gente que vai passar pela vida e perder grandes oportunidades. Quem não sabe viver não consegue nem enxergar a ação de Deus sobre a sua vida. Quem não sabe viver vai sempre procurar caminhos aí, tentando se abster, se afastar, evitar os problemas. Você conhece gente que quando a coisa está difícil cai fora? É assim.
mundo pensa assim, aqui não está bom para mim não, sabe? Mas quem sabe viver tem suas expectativas no lugar certo. Quem sabe viver está bem, está em paz consigo mesmo. Quem sabe viver é agradecido. Quem sabe viver sabe que a força dele não vem dele, vem do Senhor. Você sabe por que é que você vai vencer? Perguntei para o seu irmão, sabe por que é que você vai vencer? Porque eu quero crer que Jesus está na sua vida. Amém? Eu não sei se você entendeu isso não. Será que você crê que Jesus está na vida do seu irmão? Será que você crê que Jesus está na sua vida? É comprometedor, né? Pastor, como é que eu sei que Jesus está na minha vida? Como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? Como é que está a nossa vida? Como é que está a minha vida? Bom, em Atos capítulo 9, o texto do apóstolo Lucas diz o seguinte, que por volta ali da Macedônia, Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Dali surgiu essa expressão, esse apelido, que significa pequenos cristos, ou aquele que se parece com Cristo. E a observação veio não porque eles tinham uma aparência física igual a de Jesus, mas porque a vida deles, o testemunho deles, lembrava Jesus Cristo. Como é que eu sei que Jesus está na minha vida? É quando aqueles que estão à minha volta olham e dizem, ali é um cristão. Eu não vejo ele com fofoca, eu não vejo ele com meninice, eu não vejo ele com sem vergonhice, eu vejo ele mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, firme na presença do Senhor. Amém? Por isso que a gente vai